Esse vídeo é a segunda parte do tema reflexo miocárdico e irá abordar as fases do reflexo e a regulação feita pelos centros superiores. Em seus estudos, Sherrington desenvolveu um modelo experimental para investigar os circuitos espinhais. Ele transeccionava cirurgicamente o tronco encefálico entre os colículos superiores e inferiores do mesencéfalo de gato. Esse procedimento foi chamado de preparação de descerebração, que desconectava o prosencéfalo da medula espinhal, impedindo a passagem de informações e regulação entre essas estruturas. Ele percebeu então que animais descerebrados possuíam reflexos de estiramento mais evidentes e estereotipados do que animais que não passavam pelo procedimento, chegando à conclusão que esses reflexos sofriam regulação de centros superiores. Beleza, mas quem faz essa regulação? E quando ela é feita? Para responder essa pergunta, é preciso entender as fases do estiramento muscular e aprofundar um pouco mais na estrutura do fuso muscular. O estiramento muscular é dividido em duas fases, dinâmica e estática. A fase dinâmica acontece enquanto o músculo está se estirando. Já a fase estática acontece depois que o músculo já se estirou e apresenta um comprimento final. Para entender melhor, vimos que o fuso muscular possui as fibras musculares intrafusais, que têm uma região central, não contrátil, e regiões polares que se contraem. Existem dois tipos de fibras intrafusais: as fibras de saco nuclear, que podem ser divididas em dinâmicas ou estáticas, e as fibras de cadeia nuclear. Há também dois tipos de inervação sensorial no fuso: a terminação sensorial primária, formada por fibras 1A, que inerva todas as fibras, mas principalmente as de saco nuclear dinâmicas, e a terminação sensorial secundária, formadas por fibras do tipo 2, que inerva principalmente as fibras de saco nuclear estáticas e as fibras de cadeia nuclear. As terminações sensoriais primárias respondem mais rapidamente ao estiramento e são ativadas a partir do momento que o músculo se estira até alcançar seu comprimento final. Por isso, participam da resposta dinâmica do estiramento e estão relacionadas com a velocidade de contração do músculo. As terminações secundárias já possuem uma resposta mais lenta e mandam informações sobre o comprimento final do músculo. Elas são responsáveis pela manutenção de um tônus muscular em resposta a uma carga exercida no músculo ou pela ação da força gravitacional. Um exemplo disso é quando você está em pé e vários músculos que são responsáveis pela sua postura estão sofrendo a ação da gravidade, que vai puxando esses músculos para baixo, ou seja, vai estirando eles. Para que você não perca sua postura, os fusos percebem esse estiramento feito pela gravidade e ativam um reflexo para manter esse músculo em um estado de contração, ou seja, manter um tônus muscular. Por isso, nós conseguimos suportar várias horas em pé, mantendo nossa postura. Tá, mas e a regulação central? Essa é realizada pelos neurônios motores gama, que tem como função ajustar a sensibilidade do fuso muscular. Eles possuem o corpo celular no corno anterior da medula espinhal. E existem dois tipos de neurônios motores gama: o dinâmico, que vai inervar as fibras de fase dinâmica, essa daqui de saco nuclear dinâmica, e vão ajustar a velocidade de resposta do músculo. Há também o neurônio motor estático, que inerva fibras de função estática, como as de saco nuclear estático e as de cadeia nuclear. E esses neurônios vão ajustar o tônus do músculo. Os neurônios motores gama recebem ordens de neurônios motores superiores, e quando ativados, estimulam a contração dos polos das fibras, seja ela dinâmica ou estática, que quando contraem, estiram a parte central, sensibilizando as terminações nervosas. Isso é usado para ajustar o reflexo, ou seja, quando um músculo está sofrendo estiramento devido a uma carga e o reflexo é ativado, se os centros superiores do sistema nervoso quiserem que o músculo se contraia com maior velocidade em resposta ao estiramento, eles ativam os neurônios motores gama dinâmicos e a contração vai acontecer mais rapidamente. Mas se eles quiserem manter um determinado tônus durante todo o tempo que esse músculo for contraído, ou seja, um tônus sustentado, ativam os neurônios motores gama estáticos. Através desses gráficos, pode-se entender a ação dos neurônios nas fases. Sem a ação dos neurônios motores gama, a resposta das fibras sensoriais é dessa primeira forma aqui. Quando as fibras intrafusais sofrem a ação do neurônio motor gama estático, há um aumento do tônus muscular e a resposta das fibras se mantém por mais tempo.
Já quando o neurônio motor gama dinâmico é ativado, há uma resposta dinâmica mais intensa e o músculo se contrai mais rapidamente, só que depois de um tempo vai perdendo essa contração. Um conceito importante é o de coativação alfa-gama. As fibras extrafusais, aquelas que estão ao redor do fuso, são inervadas por neurônios motores alfa, que recebem ordens de neurônios superiores para que você realize os movimentos que quiser, chamados movimentos voluntários. Quando ativados, estimulam a contração das fibras extrafusais. As fibras aferentes só vão disparar quando há o estiramento do músculo, ou seja, quando as fibras intrafusais se estiram juntamente com as fibras extrafusais. Mas quando há a contração do músculo, as fibras intrafusais não se contraem e ficam frouxas, parando de disparar. Então, o fuso muscular para de mandar informações ao sistema nervoso central acerca do comprimento do músculo. Para que isso não aconteça, o neurônio motor gama é estimulado e provoca o estiramento das fibras intrafusais, para que as terminações nervosas sejam sensibilizadas e continuem disparando. Esse mecanismo é chamado de coativação alfa-gama e é usado para manter o fuso sob tensão e frequência de disparos dentro de uma faixa ótima para sinalização de mudanças no comprimento muscular, não importando o comprimento vigente do músculo, se ele está estirado ou contraído. Isso é importante porque quando você pega um objeto mais pesado do que você imaginava e seu músculo vai se contraindo, seu fuso precisa continuar mandando informações para o sistema nervoso central sobre o comprimento do seu músculo, pois você pode começar a ceder e deixar esse objeto cair. E para evitar isso, o seu neurônio motor gama ajusta a sensibilidade para que mesmo com o músculo em contração, as fibras aferentes possam identificar o estímulo e, caso for necessário, aumentar o tônus muscular para você não deixar o objeto cair. Para finalizar, os principais tratos que irão regular o reflexo miotádico serão os tratos vestíbulo espinhal, que é responsável pelas respostas automáticas para a manutenção de um tônus e a postura, trato córtico-espinhal, por onde passam os movimentos voluntários, em que vai ter a coativação alfa-gama, e o trato retículo-espinhal, que vai agir na marcha e com movimentos antecipatórios. Um exemplo desses movimentos antecipatórios é que antes de você pular de uma cadeira, esse trato já começa a estimular o neurônio motor gama para que você mantenha um tônus muscular e ao encostar no chão não caia. Bom, esse foi o último vídeo sobre o tema reflexo miotádico e espero que ele tenha ajudado vocês a entender um pouco mais sobre esse reflexo. Essas foram as referências utilizadas.